Oi gente, meu nome é Diana Cardoso, sou graduanda do curso de Biologia da UERJ e estou no Laboratório de Ecologia de Peixes, junto com a pesquisadora Luísa Mana. Nós vamos falar um pouco sobre espécies de peixes que controlam mosquitos transmissores de doenças e também sobre o meu projeto de pesquisa, que é diferenciar espécies nativas e exóticas de uma mesma família de peixes, que são os Poecilida, ou popularmente conhecidos como barrigudinhos. Os barrigudinhos são peixes de água doce, que são encontrados em ambientes da Mata Atlântica, como córregos, lagos e riachos. Eles são peixes pequenos que se reproduzem rápido e se adaptam a diferentes ambientes. Agora, vamos ouvir a pesquisadora Luísa Mana explicando o seu trabalho sobre o controle de mosquitos que esses peixinhos realizam. Atualmente, eu sou pesquisadora da FAPERJ e tenho um projeto que testa a eficiência de algumas espécies de peixes no controle de mosquitos transmissores de doenças. Esse controle ele é feito a partir do consumo das larvas de alguns mosquitos transmissores de doenças por algumas espécies de peixes. Então, como ele funciona? Os peixes se alimentam dessas larvas de mosquitos que transmitem as doenças e, a partir daí, diminui a população de mosquitos. Existe uma espécie que ela é utilizada mundialmente como controladora dessas larvas de mosquito, porém ela não é uma espécie do Brasil, mas não se sabe ao certo se ela é efetiva nesse controle biológico. E ao mesmo tempo a gente testa a eficiência de algumas espécies nativas que são similares a essa espécie utilizada no controle, né, essa espécie exótica, para saber se a gente poderia utilizar essas espécies da fauna brasileira nesse controle biológico, ao invés de utilizar a espécie exótica. Então, o perigo de utilizar essa espécie é porque ela pode vir a competir com algumas espécies nativas da nossa fauna brasileira. A espécie Poecilia reticulata é uma espécie exótica invasora. Isso significa que ela não é originária do Brasil e foi introduzida nos nossos riachos com o objetivo de controle dos mosquitos transmissores de doenças. As outras duas espécies, Poecilia vivípara e Phalloceros arpagos, são espécies nativas da nossa Mata Atlântica e não são usadas para esse controle biológico. Nós podemos ver diferenças entre essas espécies que a gente viu até agora. A Poecilia reticulata, que é a espécie exótica, ela apresenta uma característica muito evidente, que é a diferença entre os machos e as fêmeas. Os machos são super coloridos e eles apresentam algumas pintinhas pretas no corpo. E as fêmeas, elas não têm essa coloração e não têm nenhuma pintinha. As espécies nativas, Poecilia vivípara e Phalloceros arpagos, não têm essas diferenças de coloração entre machos e fêmeas, mas têm outras diferenças que também são evidentes entre elas. A Poecilia vivípara apresenta uma mancha lateral escura, preta, bem arredondada e mais próxima à nadadeira dorsal, que fica perto da cabeça do peixe. Phalloceros arpagos também tem essa mancha escura na lateral do corpo, mas ela é um pouco diferente. Ela é mais fina, mais alongada verticalmente e fica mais próxima à região da cauda do peixe. Outra característica que diferenciam essas espécies é quando elas são vistas de cima. A espécie exótica, Poecilia reticulata, ela apresenta uma mancha escura na região da cabeça. A Poecilia vivípara, ela tem um orifício nessa mesma região da cabeça, que nos permite ver uma parte do osso. E aí, por isso, a gente vê uma mancha branca, que não é mancha, é um buraco. Já a Phalloceros arpagos não apresenta nenhuma mancha nessa região da cabeça. Então, se a gente olhar as três espécies, a gente consegue ver essa diferença. Outra característica que dá para diferenciar essas três espécies é com relação ao formato do corpo. A espécie Poecilia reticulata, ela tem um corpo mais barrigudinho, que dá jus ao nome popular, barrigudinho. E os machos dessa espécie, eles têm um corpo um pouco mais alongado e são bem menores do que as fêmeas. A Poecilia vivípara, que é uma das espécies nativas, ela apresenta o corpo bem parecido com essa espécie exótica, mas a diferença é que o macho ele é um pouco maior na espécie nativa do que na espécie exótica. E no Phalloceros arpagos,
o corpo é bem mais alongado, tanto nos machos quanto nas fêmeas, diferentemente das outras duas espécies.